dia, no Giro Estadual de Notícias. Você bem informado. A Associação De Olho no Material Escolar realizou ontem, durante a Expocampo, uma edição especial do programa Mestres no Agro em Campo Grande, promovido em parceria com o Sindicato Rural de Campo Grande. E para poder falar um pouco mais com a gente sobre esse assunto, eu estou recebendo aqui o Rodrigo Paniagua, especialista técnico agro da De Olho no Material Escolar. Muito bom dia e muito obrigado pela sua participação, Rodrigo. Bom dia, Carlos. Eu agradeço a oportunidade de a gente estar falando de educação aqui na rádio. Legal. Rodrigo, antes de mais nada, acho interessante esclarecer. Eu conheci um pouco mais do trabalho de vocês, né, De Olho no Material Escolar. Achei importantíssimo em um momento onde nós temos tantas desinformações, não é mesmo? Então, eu queria que você apresentasse para quem está nos ouvindo um pouquinho sobre a empresa que vem trabalhando aí em diversas regiões do nosso país. A Associação De Olho no Material Escolar, ela surgiu durante a pandemia, quando os pais e mães puderam acompanhar de perto os seus filhos fazendo as suas tarefas, algumas aulas online, né? E com essa oportunidade de a gente viver a vida do nosso filho escolar mais de perto, a gente começou a observar o que era dito sobre o agronegócio no material didático. E a gente foi pego de surpresa. Nessa uma comunidade agro, vamos dizer assim. E essas surpresas foram conectando pessoas, todo mundo começou a ficar muito preocupado com o que era dito, né? A gente estava vendo muita inverdade no material. E aí falou, precisamos fazer alguma coisa. A gente se juntou e resolveu fazer algo para melhorar isso. Só que antes de a gente começar, a gente falou assim, mas será que essa nossa visão, ela é parcial? Porque nós somos ligados ao agro, será que nós não estamos sendo mais sensíveis que, né, as críticas que estão sendo ditas sobre o agronegócio do material didático? E aí nós contratamos a Fundação FIA, né, a FIA, que é ligada à FEA, lá da USP em São Paulo, que é uma entidade de notório saber e que não é do agro. Falou, olha, tá aqui, compramos os materiais didáticos que o governo federal compra, o MEC comprava para as escolas, falou, olha, tá aqui o material, avalie esse material. O que ele fala sobre o agro? E aí alguns números para você. 40% do conteúdo escolar menciona o agro, seja matemática, português, geografia, história, ciências. E o que nós percebemos é que as menções sobre o agronegócio eram 2,7 vezes mais, né? As menções negativas eram 2,7 vezes mais que as menções positivas. Bom, você poderia falar assim, mas se é um setor que tem problemas, tem que ser criticado, e nós concordamos com isso. Só que quando você vai ver quais são as fontes dessas citações, de forma genérica, 97% das citações sobre o agronegócio nesse material que foi avaliado era informação da cabeça do autor, não tinha fonte científica, não tinha um dado do governo, não era IBAMA, não era Embrapa, não era Ministério Público, não era nada. Então a gente falou, poxa, realmente não tem fundamentação científica, a argumentação fala muito mal. E aí nós fomos entrar em contato com as editoras, falou, olha, explicar o porquê. E aí a gente começou a fazer esse contato trazendo a ciência, trazendo a academia para próximo das editoras. Olha, nós estamos dizendo que isso aqui não está atualizado, não está adequado, é uma visão parcial. Está aqui os cientistas da área, da Embrapa, da USP, de diferentes instituições, para conversar com você e sua equipe, para a gente explicar o porquê que nós estamos dizendo que isso está errado. E isso teve muito sucesso. Muitas editoras acabaram nos recebendo, compreendendo isso, e o material vem mudando devagarzinho. Então, assim, a gente está tendo um processo muito positivo de mudança de material. Ainda é um esforço pequeno, mas ele está acontecendo, e isso é muito importante para a sociedade. Ô Rodrigo, interessante falar sobre isso, porque um livro, né, de uma escola, de qualquer ensino, seja privado ou público, que tem o objetivo justamente de ensinar, de educar o que é certo, né, vocês encontrarem esses erros. Eu acho interessante, ô Rodrigo, você passar aqui pra gente quais foram esses erros, assim, tem algum que vocês se lembram, onde realmente vocês falaram, opa, aí tá demais, né, que vocês tomaram essa iniciativa, só para deixar um pouco mais claro para os nossos ouvintes? Sim, tem vários exemplos. Um que eu gosto de citar é o seguinte, vou citar a editora, claro, mas estava o material assim, por onde o boi passa causa desertificação. Eu falei, moça, então isso. O Brasil tinha que ser um deserto, porque o que a gente tem de boi no Brasil não está escrito, né? E tem outros exemplos, tinha uma caricatura de umas crianças nadando no rio, na fazenda, estavam se intoxicando no rio, ou seja, nadar no rio, lá no campo é mais tóxico que nadar no rio lá no Tietê, em São Paulo. Vai para essa onda, e sempre assim,
é sempre uma visão muito parcial, falta muita contextualização. Eu entendo o seguinte, a gente tem que criar o senso crítico nas crianças. Então você tem que apontar o que nós estamos errando, o que a sociedade errou e o que a cidade pode fazer para melhorar. E não só ficar apontando, olha, isso aqui causa problema. Por exemplo, desmatamento é uma coisa que é dita no material didático de forma contundente. E tem que ser dito. Nós temos que ter um uso eficiente, sustentável dos nossos recursos naturais. Só que por que será que a gente desmata? Ninguém explica o porquê. Fala, olha, desmata. Então é sempre, sempre um viés assim, negativo, né? Onde nós estamos aqui hoje foi desmatado. Toda ação humana causa algum dano ao meio ambiente de alguma forma. A gente tem que saber causar o menor dano possível e usar esse recurso, porque sustentabilidade é isso, é dar condições para que gerações futuras possam ter a mesma qualidade de vida, né? Ou até melhor. Então, se você trata um setor produtivo tão importante para a economia do país e que é reconhecidamente sustentável por N entidades, por prêmio Nobel fora desse país, né? Muita gente lá fora reconhece a nossa, recomenda inclusive o modelo brasileiro para regiões tropicais do planeta, né? E você incute nas crianças durante 9 anos, né? 8 anos que seja, é um ambiente ruim, essa pessoa não vai se interessar em atuar. Então, como é que eu vou ter cientistas trazendo melhorias para o processo? Porque desenvolvimento sustentável é uma continuidade, eu tenho que estar sempre melhorando. Então, se você afasta as pessoas de um setor, você não tem condições de melhorar, nem na parte da geração de ciência. Muito bem. Ô Rodrigo, como que vem sendo esse trabalho? É um trabalho realmente formiguinha, né? Vocês vêm trabalhando aos poucos, vocês recebem também informações de pais. Eu acho que a atuação dos pais, né, no meio disso tudo é importantíssimo para o trabalho de vocês. Mas como que é hoje o trabalho de vocês em relação a receber essas demandas, encaminha a editora? Como que as escolas também acabam recebendo essas situações, essas análises de vocês? Nós atuamos em várias frentes, né? É uma associação que tem mais de 300 associados, estamos no Brasil inteiro, e a gente atua em várias frentes. Uma das frentes, a gente atende os nossos associados com pareceres técnicos. Eu sou responsável por esse setor, inclusive. A gente recebe, o pai fala, olha, esse material do meu filho está errado. Fala, olha, não é bem assim, não está errado. Talvez tenha uma informação que você não goste, mas não está errado. Outros não, está errado, vão montar um parecer. Aí a gente monta um parecer com fundamentação científica e encaminhamos para o pai para que ele entre em contato com a escola e apresente o contraponto ao conteúdo que está equivocado ou desatualizado, que é bem comum também no material didático. Já com a intenção que a escola encaminhe para a editora. E é o que acontece, esse é o fluxo, né? O pai vem com um recorte da apostila, a gente avalia se aquilo realmente é furado ou não, né? Ou está desatualizado. A gente faz um parecer técnico contundente sobre esse assunto, trazendo as principais fontes, as mais atualizadas, para explicar por que aquele fenômeno ou aquela citação não está adequada. Isso encaminha para a editora nos procura, né? Ou então a gente entra em contato com a editora e a gente faz uma reunião com a editora e a gente a gente conecta realmente as editoras com a academia. Então a gente põe professores, cientistas da Embrapa, USP, IPEA, INSPE, Unicamp, a gente põe as pessoas para conversar, para poder explicar. Não queremos que a nossa voz seja o contraponto, mas sim a ciência, né? Então a gente faz essa ponte. Esse é um dos trabalhos muito legais que a gente tem feito, tem dado surtindo efeito, mas é um trabalho formigueiro, um formigueiro bem grande, então a gente está trabalhando bastante. Muito legal. Agora, não adianta só a gente trabalhar o material didático. A gente tem que ajudar também os professores. O professor é o fator mais importante na educação do país. Se ele não for bem remunerado, se ele não tiver condições de dar uma boa aula, não tiver condições, ele não vai estar preparado para dar a melhor aula. E a gente tem um trabalho de ajudar a capacitar esses professores, atualizá-los a respeito desse setor, né? Então, assim, a De Olho ela não é mais uma entidade ligada ao agro, é uma entidade ligada à educação. Então a gente trabalha junto às editoras, junto aos professores, aos estudantes. A gente trabalha lá em Brasília ajudando a fazer políticas públicas sobre educação. A gente tem uma biblioteca digital onde a gente tem mais de 500 conteúdos. Quem faz a curadoria dessa biblioteca é a USP, lá de Piracicaba, a Exalc, né? Então, assim, todo o material que vai para lá passa pelo crivo da ciência e são materiais selecionados que têm uma linguagem mais acessível, conteúdos mais interessantes que o professor pode reaproveitar em sala de aula e acesso é gratuito. Então, nós temos mais de 500 conteúdos. Quem está nos ouvindo aqui pode digitar na internet Agroteca, vai chegar facilmente à nossa biblioteca e fazer esse trabalho. Agora, Rodrigo, é interessante você trazer as informações, né, nos livros, é importantíssimo para os alunos, para os estudantes, mas é bom lembrar também que a associação tem um trabalho muito legal de levar esses jovens, esses estudantes a campo, né, para poder conhecer de perto a realidade do agronegócio. Explica para a gente como que funciona essas ações de vocês.
chama Vivenciando a Prática. Eu diria que toda semana tem de 1 a 2 eventos desses pelo Brasil afora. E a gente leva as crianças, né, junto à escola, leva as crianças para conhecer o setor, né? Então, ou é fazenda, é uma feira agropecuária, ou é uma agroindústria, né, uma usina de açúcar, plantas. A gente tenta mostrar que o agronegócio não é só dentro da porteira. Tem o antes da porteira, tem o dentro da porteira e tem o depois da porteira. Isso é agronegócio, né? O agronegócio não é o tamanho da fazenda, é sim toda uma cadeia de negócios. A gente tenta mostrar de forma sistêmica o que é isso para os estudantes. A gente leva muitos estudantes. A Grishow, a gente leva em Ribeirão Preto, leva 2.000 crianças. Alguns lugares são 60, outros são 80, 300, 400. A gente leva uma quantidade muito grande e nós já fizemos, acho que mais de 40 mil crianças já participaram desse Brasil fora nesses eventos de VC na prática. E aí vão os professores juntos, né? O que é legal é que está o professor, as crianças, e a gente vai mostrando, olha, porque aquilo que você aprende em sala de aula é isso aqui é uma reserva legal, né? Isso aqui é a preservação do meio ambiente, isso aqui é o uso correto dos dejetos, dos resíduos, esse aqui é plantio direto, que ajuda a preservar o solo. Então a gente sempre tem uma conexão, faz a conexão do que ele está vendo no campo com o que ele aprende em sala de aula. Porque todos os livros didáticos do Brasil eles seguem uma regra, né? A BNCC, esse é o governo federal que define. Então a gente sabe quais são os conteúdos que são aplicados para cada série e a gente faz essas conexões. Depende da série do aluno, a gente faz um tipo de apresentação no campo. Se é um aluno vamos dizer, ensino médio, a gente vai um pouco mais complexo, vai além nas explicações. E sempre tem técnicos preparados para lidar com crianças. Então, não é um dia de campo normal, como um produtor rural está acostumado que vai lá e, né? A cada público tem um tipo de linguagem e um tipo de conexão. E sempre a gente mostra, olha, as oportunidades no agro, para quem quer vir para o agro, são essas. Não é só agrônomos, zootecnista e veterinário. Tem cientista de computação, tem estatístico, tem matemática, tem mérito. O agro é uma oportunidade para um monte de gente, né? Isso é muito legal. Para você que ligou o rádio agora ou está acompanhando a nossa transmissão ao vivo pelo nosso canal do YouTube, eu estou conversando com o Rodrigo Paniagua, ele que é o especialista técnico da Associação de Olho no Material Escolar. Agora, Rodrigo, ontem nós estivemos lá na Expo Campo, né, fizemos aí uma entrevista, inclusive, com uma integrante também da associação que esteve por lá. Qual que é a importância de eventos como esse, de aproximar cada vez mais o público em geral da De Olho no Material Escolar? Carlos, essa Expo Campo é uma iniciativa excepcional da CEMED, Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande. Ela reúne no final do ano, um evento com os alunos das escolas rurais do município. Né? E tem escolas excelentes, eu visitei algumas, né? Como a Barão do Rio Branco, lá seria Excelente. Cara, aquilo é um case de sucesso que tinha que ser replicado no Brasil inteiro. Eu fiquei emocionado quando fui lá, eu não esperava, fui surpreendido assim, fortemente. Né? Vi a criação de peixes deles lá? Não, assim, eu comentei ontem com um professor, né? Desculpa fazer um parênteses aqui. Fique à vontade. Quando eu entrei lá, eu vi assim, uma escola limpa, tudo arrumadinho, tudo organizado. Eu falei, bom, eles sabiam que a gente vinha, talvez tenha acontecido alguma coisa assim, né? Você pode desconfiar, né? Aí eu olhava para as crianças, cada criança encontrava um professor, ela olhava o professor com admiração, com respeito e abraçava. Sabe assim, eu falei, cara, os alunos adoram os professores deles aqui. Então, alguma coisa muito especial tem nessa escola. E aí a gente foi andando pela escola e eram as crianças que iam apresentando as diferentes áreas. A parte de hortifruti, produção de ovos, peixes, gado, suínos, a cozinha industrial. E as crianças, elas apresentavam, assim. E crianças de diferentes idades, né? É muito bom. Nós ficamos muito encantados e a gente percebeu ali tem algo feito, bem feito, né? Sim, uma coisa muito legal também, até desculpa te interromper, Rodrigo, eu acho que vale a pena a gente falar sobre isso, porque realmente o que acontece na escola agrícola Barão do Rio Branco, aqui em um distrito de Campo Grande, é algo impressionante. Já fizemos uma reportagem, inclusive, com eles sobre esse assunto, e um ponto que eu acho muito legal, que eu achei interessantíssimo, é que eles produzem no decorrer do ano, né, produções, queijo, doces, mel, geleia, e eles mesmos tem alguns eventos no decorrer do ano no distrito em que os próprios alunos colocam para vender aqueles produtos que eles fizeram, incentivando cada vez mais esse espírito empreendedor também dos estudantes. Então é realmente um case de sucesso onde você de fato vê essa vontade da criançada em estar naquele ambiente tão legal que é a escola, né? Eles têm uma lojinha, né, para o público em geral.
E o que eu fiquei encantado é que cada produto que vai para a loja passa por uma avaliação de viabilidade econômica. Então, os alunos, antes de propor fazer uma geleia diferente, uma coisa, eles têm que provar internamente que aquele produto tem saída, que dá custo-benefício, aí ele é colocado para a venda. Então, assim, a veia empreendedora ali é fabulosa. É muito bom. Mas a gente tem vários exemplos. O Barão do Rio Branco é um exemplo clássico. E a CEMED, ela junta esses alunos, né, das escolas rurais, uma vez por ano, e é o Sindicato Rural de Campo Grande que cede o espaço, apoia, suporta a CEMED nesse sentido, né? E os alunos apresentam os seus trabalhos lá, os trabalhos pedagógicos feitos pelos professores, os alunos apresentam os trabalhos, né? E esse ano o sindicato propôs algo diferente para a CEMED. Falou, olha, a gente pode trazer para vocês um treinamento que chama Mestres no Agro. É um treinamento da Associação de Olho no Material Escolar. Apresentou a Associação de Olho no Material Escolar para a CEMED. Nós fomos até lá. O secretário Lucas abraçou a ideia de cara, de pronto, né? Assim, ele entendeu a importância daquilo. E aí, na segunda-feira, ontem, né, a gente trouxe esse Mestre no Agro para Campo Grande. Esse Mestre no Agro são várias matérias, várias disciplinas que são abordadas. A CEMED escolheu quais eram os temas que ela gostaria de que fosse dado aos professores, porque cada ano tem um trabalho a ser feito, né? Um trabalho pedagógico da escola. E a gente selecionou assim, profissionais assim, de altíssimo gabarito. Então veio gente da Embrapa, veio gente do IPEA, estava o chefe da Embrapa Instrumentação, que fica lá em São Carlos, que é o Zé Manuel, que inclusive é egresso aqui de Campo Grande, nascido aqui em Campo Grande, né? E a gente juntou essa equipe lá e a gente fez esse treinamento. O Mestre no Agro é um trabalho de capacitar professores com relação ao que tem no agronegócio. Então a gente mostra quais são os dados, quais são as fontes. O tempo todo a gente mostra, a fonte científica, o dado oficial é esse, né? É por isso. Então é muito embasado no princípio da associação. Base científica, então é isso que a gente trouxe. E os debates foram de altíssimo nível, né? Os professores das escolas estavam lá, fizeram perguntas, questionaram, eles tiveram a oportunidade de expor o pensamento também, e a gente foi explicando o porquê das coisas, né? Então a gente tratou ontem, por exemplo, como é que houve essa revolução do agro no Brasil. Como é que o Brasil saiu de um país importador de alimentos na década de 70 para a maior potência agroambiental do planeta, né? Um grande exportador, maiores reservas ambientais, né? E explicamos que isso aconteceu através da ciência. Então o professor Zé Eustáquio do IPEA, lá de Brasília, ele explicou como é que foi isso, como é que foi a Embrapa, como é que isso se sustentou. E o crescimento foi todo com base em ciência, foi com base em ciência que a gente conseguiu crescer. Depois veio o professor Guilherme Malafaia explicar o conceito de agronegócio, explicar a questão de cadeias. Então ele foi dando uma visão um pouco mais sistêmica, né? E foi muito habilidoso trazer vários dados para os professores. Aí eu tive a oportunidade de falar sobre a agricultura familiar, então eu fui mostrar quais eram os verdadeiros dados, qual é a verdadeira importância que a agricultura familiar tem para o nosso país. E depois a gente trabalhou a parte digital. Teve o José Manuel da Embrapa que eu mencionei. Teve o Camilo Carromeu, que é da Embrapa, aqui de Campo Grande, e eles trataram de agricultura digital, 4.0, para onde que essa tecnologia está indo, como é que a tecnologia digital ela está caminhando para garantir a sustentabilidade da produção brasileira. O Zé Manuel, por exemplo, estava domingo na COP, representando a Embrapa, ele veio especialmente a Campo Grande para poder fazer esse trabalho e essa interação com os professores lá no Sindicato Rural de Campo Grande, que contou com o apoio do Senar. O Senar estava, inclusive, com 15 extensionistas do Senar participando, sendo treinados também, né? O Senar foi muito importante para que a gente conseguisse realizar com sucesso o evento de ontem. Muito bem, eu conversei com o Rodrigo Paniagua, ele que é o especialista técnico da Associação de Olho no Material Escolar. Rodrigo, muito obrigado pela sua participação e parabéns a toda a equipe, né, da associação. Queria que vocês deixassem um contato, eu acredito que tem muitos pais ouvindo vocês neste momento, né, às vezes queiram dar sugestões, ou até mesmo apresentar demandas para vocês. Qual que é o principal canal? Olha, nós temos 2 canais importantes. O nosso site, que é De Olho no Material Escolar, e nós temos a rede social do Instagram, que a gente tem muita interação também, né? Hoje o pessoal gosta de usar Instagram, e é o mesmo nome, De Olho no Material Escolar. Mas sou eu que dou parabéns à Rádio A Crítica por dar espaço, né? Entender a importância de falar sobre educação e dar espaço para a gente contar um pouco do que a sociedade civil está fazendo pela educação no nosso país. Não tenha dúvidas, é importantíssimo, né? O nosso papel social é de levar informação, e em uma sociedade
sociedade onde nós estamos vendo cada vez mais ideologias, né, falando mais alto e sendo incluída até mesmo dentro das escolas, dentro das cartilhas dos materiais escolares, eu acho que é o momento pra gente poder levar essa informação e deixar o nosso público cada vez mais ciente do que está acontecendo. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado, Carlos. Agora são 7h59 em Mato Grosso do Sul, e agora, já que nós estamos falando de agronegócio, vamos para o nosso Minuto Fama Sul, levar as informações para você do que acontece em Mato Grosso do Sul.